Band Vale, bate-papo esportivo com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo. Hora de falar de esportes aqui em Primeira Hora Regional para você, sintonizado em 102.9, Rádio Band Vale, também no YouTube, Rádio Band Vale. Seja muito bem-vindo, eu sou o Conrado Balucci, começando agora o bate-papo esportivo, sempre com ele, mestre Antônio Carmo, que hoje está na elegância, hein, Carmo? Olha, fiquei até sem jeito agora, hein? Bom dia para você. Bom dia aí para você, Conrado Balucci. Exigência das nossas estelistas, Carol Serra e Stephanie Bandeira, tá certo? Que comandam tudo lá da redação da Band, e com a caminho do time que tem essa cor meio roxa lá na Itália, que é muito legal. Conrado, abrindo aqui, mandando um grande abraço a todos os amigos que nos acompanham, que estão conosco, o Adilson, lá da Pirâmide Imóveis, que vem vindo lá de Cunha para São José, e acabei de receber aqui, Conrado, um recado do Moacir dos Santos, nosso grande amigo de Taubaté, ativo fixo do Esporte Clube de Taubaté, grande jornalista, uma pessoa maravilhosa. Uma informação triste: faleceu nesta madrugada o Maciel, que era torcedor símbolo da camisa 14 do Taubaté, foi homenageado há algum tempo atrás num jogo do Taubaté. O Maciel participou, a gente mostrou, e o Maciel teve essa homenagem muito bacana, mas essa madrugada acabou falecendo. Não se tem ainda notícia do velório, mas é claro que a comunidade do Taubaté, do Esporte Clube Taubaté do Burrão, está triste, hoje está em luto por conta da morte do Maciel. Fica aqui a nossa solidariedade, o nosso abraço à família dele, a todo o pessoal do Taubaté. Sem dúvidas, nossos sentimentos aí a toda a família do Taubaté, aos amigos, né, aos familiares. O Maciel, então, tendo mais informações, a gente passa aí, né, Carmo, em relação a velório e tudo mais, para a rapaziada. Se ao longo do bate-papo esportivo surgir a informação, a gente atualiza aqui também para quem estiver nos ouvindo. Carmo, aproveitando então essa sua elegância aí na paleta da Fiorentina, vamos falar de Copa do Brasil. Ontem tivemos os primeiros jogos, né, desta fase. A gente até comentava ontem, né, Carmo, na Arena MRV jogavam Galo e Cruzeiro, e o Cruzeiro é que parece que joga em casa, né? Se sente muito bem jogando na Arena MRV, venceu 2-0. O Bruno e Caio Jorge fizeram os 2 gols da Raposa. No outro jogo lá na Liga Arena, Guinegão, hein? 3 jogos, 3 gols. Parece que o Corinthians vai encontrando uma solução para o seu ataque, uma solução caseira. 1-0 para cima do Atlético Paranaense. Teve torcedor que invadiu o gramado, o Carmo vai falar bastante sobre isso também. Mais uma atitude feia aí da torcida, que só serve para punir o clube, né? Não serve para mais nada. Só serve para prejudicar o time. E ainda tivemos Vasco e Botafogo. Qual você quer começar aí, Colher? Aqui o jogo do Vasco e Botafogo, o Vasco foi melhor, teve mais chances de gol, mas ficou no 1-1, jogando em São Januário. Eu acho que o Botafogo tem mais time no jogo da volta, que vai ser só no dia 14, né? Tem a paralisação agora para jogo da seleção brasileira. O time do Botafogo, para mim, tem mais bola para ganhar. Mas aí nessa parada, Conrado, muita coisa pode acontecer. E aí o Vasco vai entrar vivo, logicamente, que no jogo da volta, né? Não sei se a gente vai precisar dar uma parada aqui, a Carol está arrumando lá, porque está travando, né? Do seu lado aí, do meu lado aqui também. Vamos ver se a gente continua, faz uma mudança aqui. Ela está acompanhando tudo lá. O que ocorre, então,
8 horas e 20 minutos, a gente vai dar uma paradinha rapidamente aqui no Bate-Papo Esportivo. Daqui a pouco a gente retoma a ligação com o Conrado Balucci e também com o Antônio Carmo. Enquanto isso, eu vou falar sobre as atualizações no caso do cavalo, que foi mutilado durante uma cavalgada em Bananal. A Polícia Civil de Cruzeiro encaminhou para o Ministério Público o laudo final com a conclusão da investigação sobre a morte do animal. O cavalo foi encontrado com as patas cortadas no dia 16 deste mês. Segundo o laudo, o cavalo foi mutilado ainda vivo. Em vídeo publicado nas redes sociais, a veterinária Luana Gesualdi destacou os indícios que constataram que o animal não estava morto no momento dos cortes. Infelizmente, realmente aconteceu em vida, pois o animal apresentava hematomas compatíveis com a vida do animal. Porque quando o animal já está sem vida, quando é um cadáver, você não consegue desferir golpes e causar hematomas, só quando o animal está em vida. O principal suspeito do crime é um homem de 21 anos que foi identificado e ouvido pela polícia. De acordo com o delegado responsável pelo caso, Rubens Melo, não é possível afirmar que o agressor sabia que o cavalo estava ainda vivo enquanto cortou o animal, com um facão. Eu acredito que ele estava aparente morto, ainda mais para quem não é da área, como o rapaz. E agora realmente o laudo saiu e o laudo comprova que os ferimentos foram causados em vida, o animal ainda estava vivo. Eu acredito que pela ignorância de quem fez e até mesmo pela própria embriaguez que o mesmo disse que estava. O delegado Rubens termina o vídeo dizendo que remeteu o laudo da perícia ao Ministério Público. Ele não informa se o tutor foi indiciado e até o momento o jovem segue em liberdade. Agora 8 horas e 22 minutos. Atualizações também no caso do naufrágio em Itanhaém, na Baixada Santista. A Marinha do Brasil encontrou na tarde de quarta-feira a lancha que havia desaparecido na altura da Praia da Baleia, em São Sebastião. O casco da embarcação foi avistado por uma aeronave da Força Aérea Brasileira a cerca de 11 quilômetros da costa. A equipe de mergulhadores envolvida nas buscas retirou a embarcação do local. A lancha será transportada para a Capitania dos Portos de São Paulo para perícia. As buscas pelas demais vítimas, 2 homens, pai e filho, continuam. O corpo de uma mulher vítima deste naufrágio foi encontrado no mar na região da Barra do Saí, também em São Sebastião, na terça-feira. O corpo, que estava vestido com colete salva-vidas, foi reconhecido pelos familiares como sendo de Maria Aparecida da Silva Dias, de 56 anos. Além disso, outro corpo foi encontrado na quarta-feira, mas Eduardo Campanhola, porta-voz do GBMAR, segundo ele, o corpo ainda não foi identificado. O encontro de um corpo, uma mulher, no litoral norte de São Paulo, aproximadamente 20 quilômetros da costa. Esse corpo ele foi retirado por equipes do GBMAR e foi encaminhado para o IML de Caraguatatuba. Foi reconhecido por familiares como sendo da senhora Maria, uma das tripulantes da embarcação que naufragou em Itanhaém. E um corpo foi localizado também nas proximidades da Ilha das Palmas, aguardando perícia e posterior encaminhamento para o IML da Praia Grande. Então, nós temos o corpo da senhora Maria, já reconhecido por familiares, IML de Caraguatatuba, e um corpo que acaba de ser localizado na Ilha das Palmas, em Guarujá, e ainda será removido para reconhecimento dos familiares. Então, com essa atualização, são 2 corpos localizados e ainda um terceiro corpo pendente ainda de localização. As buscas continuam na manhã de hoje. Muito bem, estamos de volta, agora sim, bate-papo esportivo. A internet não pode nos derrubar, não, hoje, que Antônio Carmo está usando essa belíssima camisa em homenagem aí à Fiorentina da Itália. Carmo, vamos lá no pique então, a gente já tinha feito o abre, mas a gente falava da Copa do Brasil. Ontem tivemos 3 jogos importantes, né, definindo o jogo de ida aí, né, hoje ainda tem Bahia e Fluminense, mas ontem, lá na Arena MRV, o Clássico Mineiro, Cruzeiro 2-0 para cima do Galo. Cruzeiro vai sendo papai do Galo na casa dele, né, na Arena MRV. O Cruzeiro sempre se dando melhor lá, impressionante. A fase do Cruzeiro também é muito melhor que a do Atlético, né, convenhamos. O Corinthians venceu 1-0 fora de casa também, mais um visitante vencendo. Gol de Guinegão, 3 jogos, né, 3 gols em 3 jogos. O Corinthians vai achando aí uma solução para o seu ataque sem Yuri Alberto e Memphis Depay. E ainda tivemos Botafogo e Vasco 1-1. Você escolhe, Carmo, por qual quer começar.
Voltando ao que eu estava falando, Conrado, então, de Vasco e Botafogo, o Vasco até que teve bons momentos, o empate normal num clássico, agora jogando em casa, o Botafogo lá no tapetinho, como o torcedor botafoguense gosta de dizer, lá no Newton Santos, acho que tem mais bola. Mas o jogo é só daqui 2 semanas, tem parada aí para eliminatórias da Copa, jogos da seleção brasileira, vamos ver como é que os times voltam. Sempre você tem uma mudança aí, mas um resultado, claro, que melhor para o Botafogo como visitante. De Cruzeiro e Atlético, eu também concordo com você. O momento do Cruzeiro é bem melhor, o time é melhor. O Atlético investiu muito, contratou muita gente, mas contratou mal, né? E não tem um time confiável. E o técnico também. O Cuca não vive um bom momento. O Cuca voltou para o Atlético aí, mas voltou em baixa, não está legal. Eu não sei não se o Atlético perder essa classificação aí para o Cruzeiro, se o Cuca não vai acabar dançando lá. Vamos ver o que faz a diretoria do Atlético. Teve problemas aí com jogadores reclamando alguns dias de salários atrasados, aquela coisa toda. A verdade é que o Cruzeiro, no confronto está melhor, abre uma vantagem muito boa, mas não definitiva. É porque tem essa parada. O Cruzeiro, os 2 jogadores do Cruzeiro que fizeram os gols antes foram convocados para a seleção, né? O Fabrício e o Bruno, que apesar de ter levado aquela banda do Neymar lá, aqueles dribles lá no jogo lá e tal, foi para a seleção e ontem fez um belo gol de fora da área. E o Caio Jorge está fedendo a gol, sobra, ele coloca, faz o gol e tal. Também como quando voltar da seleção. Geralmente o jogador vai para a seleção, quando volta mal. Isso é normal, só você pegar aí a história dos jogadores do futebol do Brasil. Vamos ver, o torcedor cruzeirense, né, bate na madeira. Isso não vai acontecer com o Caio Jorge. A vantagem do Cruzeiro é boa. No Mineirão todo azul, daqui 2 semanas poderá perder até por um gol de diferença. Tem mais time, né? E acho que não vai deixar escapar esta oportunidade do Cruzeiro, que é o maior vencedor da história da Copa do Brasil. São 6 títulos que o Cruzeiro tem, né? O time que já não ganha um título importante há muito tempo, né? Mas foi bicampeão da Copa do Brasil lá, 2017, 2018, com o Mano Menezes, aquela coisa toda. E o Corinthians prova que Santos de casa pode fazer milagre. Esse menino, o Guinegão, como você disse, já fez 3 gols. E o interessante, o Corinthians dispensou esses dias aí, falou, obrigado, aí tem um espanhol que estava jogando lá de 30 anos, não lembro o nome dele, veio, ninguém sabe por que veio, da onde veio, qual foi o empresário que ganhou dinheiro para colocá-lo no Corinthians. Ele fez uns 20 jogos, marcou 1 ou 2 gols. E o menino estava lá, esperando a chance. E aí que a gente vê, o Conrado, essa situação aí de contratar por contratar. Então, hoje, o futebol brasileiro está invadido por muitos jogadores estrangeiros, a maioria sul-americana, e muitos, né, de uma qualidade muito duvidosa. E aí os times brasileiros acabam não aproveitando os jogadores da base. O Corinthians agora, numa necessidade, porque não está podendo contratar, não tem dinheiro, está punido lá por aquele tal de transfer ban, e sem opções para jogar no lugar do Yuri Alberto, traz a molecada lá. Vamos, já que não tem tu, vai tu mesmo. E o Corinthians tem um histórico de, na necessidade também, assim como o Santos, colocar jogadores da base que acabam resolvendo a situação. Lembro do time de 95, foi campeão paulista, Copa do Brasil, colocou lá o Silvinho, o André Santos, colocou outros jogadores e acabou dando certo com os mais experientes, numa necessidade. E aí vai o Corinthians assim. Mesmo tendo vencido por 1-0 fora de casa, em relação ao Cruzeiro, penso eu, Conrado, o Cruzeiro ganhou 2-0, mas o Cruzeiro é clássico contra o Atlético. O Corinthians ganhou de 1-0 e, para mim, já fechou o caixão, está classificado. O Atlético não tem time para competir. O Corinthians, mesmo desfalcado, com problemas, essa situação toda, com bola rolando, o time do Corinthians é melhor. O Atlético Paranaense é time de Série B. Então, o Corinthians fez a parte dele, ganhou lá. Fosse o jogo em São Paulo, aí teria o jogo da volta. Foi o que o Atlético Paranaense fez contra o São Paulo. Perdeu 2-1 em São Paulo, ganhou lá e ganhou nos pênaltis. Fosse o jogo em São Paulo, você podia falar, não, ainda está vivo o Atlético Paranaense. Para mim, só está vivo na teoria. Né? Só para dizer que, não, eu já falei, mas não acredito que o Corinthians vá, deixar cair o pão com a manteiga para baixo aí no Itaquera, no jogo da volta, não. E vai se classificar e vai para a semifinal com todos os problemas aí. O Corinthians está muito perto de ir para a semifinal e jogar contra o Cruzeiro, né? A chave está ali. Então, os dois que poderão se enfrentar largaram na frente ontem como visitantes, né? Tudo caminha para um Cruzeiro e Corinthians numa semifinal aí dessa Copa
do Brasil. Você falou aí de torcedor que invadiu o campo, isso é uma vergonha. É uma coisa que a gente já fala sempre aqui, não é nem matéria para o esporte, é matéria para a polícia, é matéria para o programa policial. Tem que punir o jogador, o time vai ser punido, aquilo que você falou, o torcedor vai lá, né, acha que vai fazer graça, não sei o quê, depois quem vai pagar é o time. Foi o que aconteceu com o São José aí, que meia dúzia de bagunceiros, né, atacaram o ônibus da delegação de Santo André, o clube está pagando por isso, e a grande torcida que não tem nada a ver com meia dúzia, onde foi um jogador só. O Atlético vai ser punido, vai ter o campo interditado, isso é certeza absoluta, né? E aí vai ter que jogar fora, ou com portões fechados, e aí como é que fica o restante do torcedor que foi para apoiar? O Atlético, quando teve chance, jogou até que um futebol bem razoável, né? Para brigar com o Corinthians, mas o Corinthians, efetivo, ganhou o jogo 1-0, e o que importa aí nesse momento é o resultado. E o torcedor tentou invadir o gramado lá, para tentar agredir o goleiro do Corinthians, né? O que tem a ver, Hugo Souza? O que tem a ver? Exato, tá ali cumprindo o seu papel, fazendo o seu trabalho, defendendo o seu time, né? E aí, lógico que a Liga Arena é uma arena extremamente moderna, né? Com muitas câmeras. Eu acredito que não vai ser problema para identificar o torcedor. Não, se quiser. O clube vai tentar se eximir, claro, mas não tem como. Ver. Foi detido ontem lá também e tal. Então, mas isso não é aplicável aí como algo normal, né, o Conrado, no futebol, não tem jeito. O clube vai ser punido, não sei de que maneira aí, porque cada clube é de um jeito, né? Dependendo da situação, dependendo do momento, da divisão, do histórico, você vê o clube, né, de repente pegando 10 jogos de suspensão, daí pega um só, mas não resta dúvida que o Atlético Paranaense, a torcida que não tem nada a ver com aquele maluco lá, com aquele vândalo que invadiu o campo, vai pagar por isso. Agora, Carmo, você falava da solução caseira do Corinthians, né? O espanhol que o Corinthians trouxe, e acho que metade dos corintianos não deve nem lembrar mais o nome dele, é o glorioso Héctor Hernández. Né? Muito obrigado. Aí, eu não lembro. Não, acho que nem os corintianos lembram, que não deixou saudade nenhuma no time. Não, eu lembro que ele fez um gol contra o Bahia aí no primeiro jogo do Campeonato Brasileiro. Mas foi colocado essa semana passada, Dorival Júnior falou, sim, pero no mucho, né? Steno está bem, então vai treinar lá em separado e pode procurar outro clube. Agora, tá na cara que o salário dele não é 20 conto por mês, né? O Conrado é muito mais do que isso, né? E aí quem ganha o empresário, que colocou no clube, leva a sua fatia. O Corinthians está devendo aí para um monte de gente, não sei se pagou ele ou não, isso aí, né, o pessoal que resolva lá. Mas não precisava ter contratado, não é um jogador que veio para, né, vão levar o Héctor Hernández e pronto, seus problemas acabaram. Pode tirar o Yuri Alberto, que ele vai fazer 2 gols por jogo. Você sabia qual é o currículo do rapaz, não é nada. Para que trazer, né, um espanhol e de outra, com a outra ideia de futebol também, não tinha jogado aqui na América do Sul, jogar no futebol brasileiro, que é muito competitivo. Meu amigo, isso aí é só mesmo para, sabe, bagunçar a vida do clube. Aí, além dele, teve mais um outro aí também, jogador que já saiu. Não dá. Por isso que o Corinthians vive esse momento conturbado, né? Mas na Copa do Brasil, futebolisticamente falando, tem bola para brigar pelo título, sim. Porque tá tudo igual aí. Depois, se ele pegar o Cruzeiro mesmo, são 2 jogos e vão ser só para dezembro, né? Porque aí é aquilo que a gente falou da Copa do Brasil. A CBF antecipou o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil vai ficar para fechar o calendário em dezembro. Aí vai o Corinthians, por exemplo, se dedicar só ao Brasileirão, buscando uma solução melhor para ele, e depois se entrega de corpo e alma para a semifinal e final da Copa do Brasil. Até porque, na minha opinião, Carmo, o Atlético Paranaense, com todo respeito aí ao time do Atlético, mas tá fazendo hora extra na Copa do Brasil já, porque se não fosse a expulsão do Rafael ali com 4 minutos de jogo, né, do jogo de São Paulo, acho que o Atlético já não estava nem nessa fase, né? Você vê como é que um lance que não foi nem estupidez do Rafael lá, ele saiu para tentar fazer, o corte saiu, nem sei se ele derrubou o jogador do Atlético também naquela ocasião, e foi expulso. Você vê que um lance muda a história da competição, né? Não só do jogo, mudou do jogo. Porque o São Paulo era muito favorito, tinha ganho por 2-1 em casa e não perderia aquele jogo, né?
dentro de uma normalidade, lá na Arena. Aí ficou com um jogador a menos com 4 minutos, o Atlético, né, se encheu de brilhos, beleza, agora vai dar, e deu. E depois, nos pênaltis, São Paulo aí sim foi muito incompetente, bateu 3 pênaltis, perdeu os 3, o Atlético acertou os 3. Mas essa é uma outra história. Você vê como é que muda, você falou de hora extra, é verdade. Não fosse esse fato, estaria o São Paulo jogando contra o Corinthians nessa fase de quartas de final. O São Paulo, dos grandes aí que saíram na Copa do Brasil aí, o Conrado, foi o que mais saiu dolorido. E o Palmeiras perdeu do Corinthians, vai lá, é um clássico. O Inter perdeu do Fluminense, é clássico. Mas o São Paulo foi batido pelo Atlético Paranaense. Não podia ser eliminado pelo Atlético Paranaense. Tem uma distância muito grande hoje de São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo deu uma pisada grande na bola. Sem dúvidas. E só para fechar aqui, Carlos, você falou da contratação. Ontem eu estava lendo uma notícia, o Vasco anunciou um colombiano, me fugiu o nome agora do colombiano, e ele deu uma entrevista dizendo que eu voltei aqui porque onde eu estava, ele estava no Rennes da França. Ele falou onde eu estava muito apagado, então eu voltei aqui para o Vasco, porque eu sei que o futebol brasileiro tem mais visibilidade e espero em breve estar de volta à Europa. Eu quero que aqui seja uma vitrine maior para eu poder ir para a Europa o quanto antes. Na entrevista de apresentação, achei maravilhosa a sinceridade dele. Aí ele citou o Richard Rios, citou, né, alguns colombianos que já foram para a Europa, e ele falou, espero que eu também siga o mesmo caminho. O torcedor do Vasco não tem um de paz, né? Impressionante. Não tem. Tudo. O Richard Rios está no Benfica, falando, eu me lembrei aqui, ontem o Benfica eliminou o Fenerbahçe da Turquia e vai para a fase de grupos da UEFA Champions League. Terá o sorteio hoje, viu, Conrado? Amanhã a gente fala aqui, sorteio hoje para definir os 9 grupos, né? São 36 clubes que vão de novo no mesmo sistema do ano passado, que consagrou o PSG como campeão. O sorteio será hoje. Amanhã a gente fala aqui dos times que vão, muitas fases preliminares, né? E o Benfica do Richard Rios passou. Eu tenho uma preocupação, aliás, era uma, agora com esse negócio de venda aí, tanto sul-americano, são 2 preocupações que eu tenho com o futebol brasileiro, Conrado, sinceramente. Todos os times têm o patrocínio de casas de aposta. Uma hora vai quebrar o futebol. Eu acho isso, certo? Todos os times, o Flamengo anunciou agora o maior contrato de patrocínio do Brasil com uma casa de aposta. Todo mundo está aí. O Palmeiras tinha a Crefisa, entrou uma casa de apostas, o Corinthians tinha não sei quem, o Corinthians já teve uma que deu problema, deu caso de polícia, deu impeachment do presidente, tá outra lá. Todos os times, né? Do Mirassol até o Flamengo, o pessoal está se segurando aí as casas de apostas entraram, né? De uma maneira alucinante aqui no futebol do Brasil. Acho isso preocupante para a sequência da vida. E a outra coisa é esse caso de muito jogador estrangeiro nos times, tirando o espaço da molecada. Você pode usar 9 jogadores, eu não estou bem certo se os 9 no mesmo jogo, ou se são 5, 4 ficam no banco, sei lá. Mas é muita coisa, bota no máximo 4 estrangeiros, não vai estourando, na minha opinião, 5 jogadores estrangeiros disponíveis ali no jogo, entre os que estão atuando e os que estão no banco de reserva. Você leva 23 para o jogo, só 5 estrangeiros, só 4. Tá um negócio de louco. E aí, os clubes brasileiros acabam apostando aí nesses estrangeiros aí, jogadores de uma qualidade muito duvidosa, de um futebol que a gente sabe aí na América do Sul, que não tem a expressão de Brasil, Argentina, né? E aí acabam vindo, aí você não sabe quem é, de repente um dá certo, o outro também, mas é muita coisa. Você pega a escalação de todo o time, se você não tiver um pouco mais de acompanhamento do jogo, fala, o que é isso aqui que está acontecendo, né? Eu acho que essa é uma preocupação. E aí é o caso do Guinegão no Corinthians. Ele não jogava porque jogava o Héctor Hernandes, ou que jogava não sei quem. E bota ele ali, que ele pode ser a solução. Daqui a pouco, fazendo mais alguns gols, ele vai ser vendido. Mas, pelo menos, o Corinthians ganha uma boa grana com ele, que pode utilizar de novo para fortalecer as suas categorias de base, aquela coisa toda. Perfeito. Até pelo poderio econômico dos times brasileiros, né, como você citou em relação aos sul-americanos, fica fácil, né, os times daqui irem buscar jogador no Paraguai, na Bolívia, né, no próprio Uruguai, na Argentina. Então, eles começam a inflar de jogadores, eram 7 jogadores antes, né? Agora subiu o número para 9. Aumentou. Bom, nós estamos chegando em... Amanhã, vamos lá, porque está estourando o horário aqui. Carol já está estourando rapidinho.
Amanhã a gente fala, então, mais, né? Hoje à noite tem Bahia e Fluminense para fechar Sim. essa fase da Copa do Brasil e abrindo a Série B. Né? Hoje a gente ainda tem Remo e Criciúma. Amanhã a gente fala também mais da Série B e da Série A com a rodada completa. Só para dar o destaque final, Carmo, você secou o João Fonseca, hein? Não. Que fase do João Fonseca. Perdeu de novo, Carmo, na segunda rodada. 3-0. 3-0 fora o baile. E eu tô segurando aqui para não dizer o que o Padre Quevedo me mandou dizer aqui. João Fonseca é uma mentira. Falei, calma, Padre Quevedo. Garoto é novo, tem 18 anos. Mas no tênis, 18 anos, Conrado, já é veterano. Ou ele dá um jeito de começar a ganhar uns jogos mais importantes aí, ou vai ficar só naquela fumaça que subiu, desceu e foi embora. Por enquanto, o João Fonseca não está conseguindo provar e mostrar que ele merece toda essa mídia e todos esses elogios que ele tem recebido, não. Tá um pouco abaixo. Tá um pouquinho supervalorizado, né? O Machaca também, que ele perdeu, o Tcheco, ele é novo também, né? Ele é garotão também, tem 20 anos, alguma coisa, 19, 20 anos. Então, tá de olho aí para não supervalorizar e não estragar o menino, né? Essa mídia toda aí, essa coisa, pode estragar o menino. Às vezes, ele tem, mas... Ele é bom, mas às vezes ele pode se achar que ele é melhor do que é, né? E aí é um perigo. Aí você, aí como já diz a Bíblia, a soberba precede a queda. Aí não tem jeito. Precede, olha o Carmo, hein? Filosofando aqui no final do Bate-Papo Esportivo. Carmo, estamos estourados, então vamos nessa. Amanhã a gente volta. Amanhã a gente volta em segunda-feira. Cláudio Nicolini está de volta aí das suas intermináveis férias. Dia 1º ele volta. É porque ele vai tirando picado, por isso que parece que ele tira 30, né, cara? Não Forte abraço para você, cara. Ele é folgado. Um abraço para você, Conrado Balucci, aos amigos todos que nos honram com a audiência aqui no Bate-Papo Esportivo. Ótima quinta-feira, gente. Até mais. Saia do impedimento. Na Band Vale, Bate-Papo Esportivo, com Cláudio Nicolini e Antônio Carmo. Oferecimento New Clean, sempre inovando. Cervejarias Caras de Malte, Campos do Jordão. Há 10 anos produzindo a melhor cerveja do universo.